Os meninos, vão chegando. Olá, Luiz. Maria, boa noite. Boa noite, tá bom? Eu tô bem. E você? Também tô ótima, graças a Deus, obrigada. Oi, Dani. Então, na aula passada nós falamos de modernismo, segunda fase, poesia, né? E hoje nós vamos ver a prosa. Essa prosa regionalista, com caráter intimista, social marxista e regional, né? Esse romance. Essa produção de 1930 é muito rica, né? Assim, conteúdo, não em conteúdo somente, mas em grandes nomes, não é? É Jorge Amada, Graciliano Ramos, é Raquel de Queiroz, é Zé Liz do Rego, é Érico Veríssimo, grandes nomes, que tem muitas obras, uma infinitude de obras que essa galera tem aí. E a maioria voltada para essa análise psicológica, essa reflexão existencial do ser humano na década, ok? Então, nós vamos começar aqui com o nosso amigo Érico Veríssimo. Deixa eu levar isso aqui para cima, ou para o outro lado, pelo menos, para a gente poder ver melhor. Demais, Luiz. Zé Lins do Rei tem uma trilogia bastante bacana, né, que vai falar da decadência do engenho de açúcar, né? Engenho da cana-de-açúcar, que é o... Depois nós falamos, né? Uma trilogia maravilhosa. Vou deixar aqui no cantinho, que propositalmente estou aprendendo a fazer slide. Eu já deixei um espaço ali para não ficar nada em cima, né? Porque os slides da gente era para ser usado em sala, né? Então, eles tinha esse espaço para ficar a telinha com a nossa cara. Nós vamos falar aí primeiro do nosso amigo Érico Veríssimo, né? Érico Veríssimo é que tem, assim, esse caráter intimista, uma visão do Brasil, uma revisão do Brasil também, podemos dizer, com Olhares Lírios do Campo. É o principal representante da literatura do Sul, né? A obra dele, que nós vamos falar aqui, que eu trouxe um excerto, Olhar os Lírios do Campo, figura em Porto Alegre, né? Ele vivia lá, do Rio Grande do Sul, então ele tem essas obras dele sempre ambientadas no Sul. Tem uma narrativa envolvente, mas assim com uma linguagem bastante simples, né? Não sei se vocês já leram O Tempo e o Vento. Tem um recorte, né? É uma trilogia, né? O Tempo e o Vento, o Arquipélago, o Continente, e esses três livros eles vão falar dos o pessoal da Ana Terra, a família da Ana Terra e a família do esqueci o nome agora, não ia falar disso na aula. Eu sei que tem um recorte dessa trilogia dele, que é uma outra obra chamada Rodrigo Cambará, o certo Capitão Rodrigo. E o Rodrigo Cambará é o personagem principal da obra. É muito bacana, porque o Rodrigo Cambará entra na história sem ser de nenhuma das famílias, mas acaba se casando com a neta da Ana Terra, né? Então é muito bacana. Mescla historicidade, né? Romance histórico, do Érico Veríssimo. Mas nós não vamos falar desse romance dele hoje. Hoje eu quero falar somente desse Olhar os Lírios do Campo, porque eu quero falar da prosa intimista, então eu vou usar o Érico Veríssimo para representar, entendeu? Nós vamos falar primeiro do intimista, depois do regionalista, do social marxista e do regionalista, ok? Que é maior, né? O regionalista, o foco regionalista, a temática do regionalismo é maior em 1930. Até dá um sobrenome, né, para esses romances de 1930 a 45, regionalismo. Mas falando do intimismo aqui nessa obra, nós temos Olhar os Lírios do Campo, um personagem Eugênio que, no primeiro momento, ele é jovem, é filho de alfaiate, o pai dele é um carpinteiro pobre, e com muito custo eles conseguem estudá-lo, ele faz medicina, né?
E enquanto ele está estudando, ele começa a se envolver muito com esse meio, que não é assim, né, a classe social dele, e ele começa a se envergonhar da família dele. Não é? Então, vai tratar esse jeito humano, às vezes, de negar a própria existência, de negar as próprias origens, não é? Em nome de uma grandeza social, de uma ascensão social. É tanto que o personagem, o Eugênio, ele tem uma namorada, ele gosta de uma menina, eles passam a noite juntos, mas ela, Olivia, ela tem que ir embora, recebe uma proposta de trabalho, alguma coisa assim, ela tem que ir embora para longe. E aí ele se casa com uma outra moça, mas assim, não é por amor, é mais para ter uma ascensão social mesmo, porque o pai dele é muito rico. E ele vê que ele ascendeu socialmente, mas que não é aquela a vida que ele queria, né? E aí, o segundo momento do livro, ele vai ter uma lembrança de quando ele era mais jovem, né? Ele vai se lembrar de certa vez que ele estava andando pela rua com os colegas de faculdade, né? Da faculdade de medicina, e ele olha na rua, ele está descendo a rua com os amigos, assim, da faculdade, e quando ele vê, está subindo o pai dele. Então, ele começa a pensar, como é que eu vou fazer, né? Não vou cumprimentar ele, né? Porque ele tinha vergonha da família, né? Então, ele passa pelo pai dele sem cumprimentá-lo. E ele começa a se envergonhar disso, né? Depois ele acaba se separando dessa menina, né? Encontra a Olivia e fica sabendo, reencontra com a Olivia e fica sabendo que daquela noite juntos surgiu uma vida, ele tem uma filha. E aí a Olivia morre, a menina fica com ele se separa da outra esposa e acaba ficando junto com a filha, que ele teve com a Olivia. E ele se torna, ele tem a mudança, né? É a mudança. Primeiro é a mudança que ele quer ascensão social rápida, né? É uma análise do ser humano com comportamentos inescrupulosos em nome de ascensão social, certo? E depois a outra mudança mais significativa, que é quando ele decide ser um médico popular, né, e ajudar as pessoas. Então, ele retorna ao seu cerne, digamos assim, né? Então, o Érico Veríssimo vai fazer vai mostrar essa visão intimista aí, né, da literatura, com essa característica da década de 1930 aí. Bastava que eles cumprimentassem o que Cristo pregou no Sermão da Montanha, prosseguiu Eugênio, jogando fora o seu cigarro. Não precisamos discutir a origem divina de Cristo, podemos olhá-lo apenas como homem. Mas o essencial é o espírito desse sermão, que é a condenação da guerra, da cobiça e da violência. Elogio do amor, da tolerância, da paciência e da paz. E está conversando com o outro senhor aí, esse senhor aí é até médico, um médico mais velho que ele. Essas coisas escritas dão certo. Na vida é diferente, homem. Não se iluda. O Felipe, por exemplo, podia lhe retrucar que sem cobiça não haveria estímulo, e sem estímulo era impossível o progresso. Eugênio animou-se, mas progresso é um meio e não um fim. Progresso, meio para atingir o conforto, o bem-estar, a felicidade, e não para pisar as pessoas, né? É bom subir na vida, mas sem fazer os outros descerem. Isso que ele está falando, ok? Então, esse recorte que eu fiz aí, que mostra esse pensamento dele já depois da mudança, ok? Depois aqui do Érico Veríssimo, nós vamos falar do Jorge Amado. Por que eu coloquei ali a prosa de 1930, o social-marxismo? Porque o Jorge Amado tem até uma entrevista dele que ele fala que ele viveu a vida dele foi falar da desigualdade, foi estar do lado do pobre contra o rico, do lado da liberdade contra a opressão, do lado da fartura contra a miséria, em toda a vida dele ele esteve, as obras dele estiveram dialogando com essas ideologias, né? Então Jorge Amado vai falar da exploração do homem pelo homem, né? O Jorge Amado, que é um representante assim do socialismo, do realismo socialista no Brasil, né? Porque as várias obras dele, vários personagens, como Capitães da Areia, por exemplo, nós temos o Pedro Bala, não sei se você já leu Capitães da Areia. O Capitães da Areia, o Pedro Bala, que é assim, né, o protagonista, são os meninos que vivem nas ruas, né?
da Bahia. As obras do Jorge Amado são sempre ambientadas na Bahia, né, no Pelourinho, principalmente. Esse Pedro Bala, ele tem chance de ser alguém na vida, não é? São vários meninos de rua, né? Vive em situação de rua. E esse Pedro Bala, no fim das contas, ele tem a chance de ser alguém na vida e ele decide ser um revolucionário como o pai, né? Um grevista como o pai era. Então, o social marxista marcando presença nas obras do Jorge Amado. Uma outra representação da teoria marxista na obra do Jorge Amado deixa eu ver qual que eu anotei aqui, o Jubiabá. Jubiabá é uma outra obra dele que ele vai falar dessa teoria marxista, né? De greve, os grevistas. O personagem chama Antônio Balbino. O Antônio Balduino é um menino órfão que mora com a tia dele acaba ficando doida de tanto carregar peso na cabeça, e é uma situação degradante, né? É a segunda fase do modernismo. A tia dele acaba ficando louca de tanto carregar peso na cabeça, depois morre, e ele, que já era órfão, fica mais sozinho ainda. Então, ele vai morar com um comendador branco, mas aí acontece um problema lá, que não é nosso foco agora de falar do Jubiabá, mas aí ele vira um menino de rua, ele vira lutador de boxe, ele vira um circense, trabalha no circo, e ele não se encontra, né? O existencialismo, né? O inexistencialismo, a crise existencial dele. Ele não se encontra, ele não acha o sentido existencial. E ele se torna estivador, carregar lá aquelas pesadas sacas nas costas, lá na margem da praia. E ali, como estivador, ele ouve falar de greve. E ele greve, o que é isso? E aí ele fica intrigado com aquilo e ele descobre que greve é uma coisa que causa movimento, estardalhaço, e ele gosta disso, né? O Balduino, Antônio Balduino. Então ele se envolve com essas teorias e aí você percebe a teoria marxista dando um sentido. Aí ele descobre que a greve, que essa teoria é o que dá sentido à vida dele, é o que responde todas as perguntas que ele nunca teve respostas, né? Questionamentos da vida dele, em questão do existencialismo. Então, percebe-se como que essa teoria marxista muda a vida do personagem Balduino nessa obra do Jorge Amado. Outra obra que tem essa característica, tem várias, né? Cacau, Fogo Morto, Mar Morto, Suor. Suor também vai falar dessa teoria marxista que tem ideias políticas. O Cacau nós vamos falar depois ainda aí no finalzinho, já quando a gente for tratar de outro tema. Eu não vou falar da fase dele também. Geralmente os críticos de vida, principalmente Afonso Romano Santana, né? Aquele mesmo que fez aqui a divisão de primeira, segunda e terceira fases do Drummond, de ele maior que o mundo, ele tamanho do mundo, ele menor que o mundo. Né? Afonso Romano Santana, ele faz também essa divisão do Jorge Amado, a primeira fase dele está em 1930, que é quando ele está no auge, né? Da fase dele dessas ideias, né? Desses ideais da época, porque o mundo nessa época vivia, os anos 30 viveu a Segunda Grande Guerra Mundial, vivia o nazifascismo na Alemanha, e os artistas da época eles tomavam parte nisso de algum modo, né? Esse período de agitação política, de idealização, né, de apologia, eles acabavam tomando um lado nisso tudo, eles acabavam, de alguma forma, se vinculando a uma dessas forças. E aí tinha o comunismo com a União Soviética, o nazifascismo na Alemanha, como eu falei, e o capitalismo representado pela Europa. E eles acabavam, né, se embrenhando em algum desses meandros aí. E aí essas guerras, né, essas obras vão trazer à tona essa guerra do homem contra o homem, né? Principalmente aí no Jorge Amado, que vai falar da exploração do homem pelo homem. Tem um livro que eu já falei com vocês semana passada, mas que eu quero falar de novo. Eu quero que vocês leiam esse livro. Gente, não tem nota para esse cara aqui, ó. A comparação que ele faz do proletariado com o cavalo Sansão e a égua Quitéria, que os porcos fazem aliança com eles aqui, o Trotsky sendo representado pelo porco que comanda tudo, né? O Stalin, o Lenin sendo representado pelo outro porco que é banido da granja. Então, assim, uma fábula, mas com
não é só característica de fábula, né? É a historicidade por trás dos personagens. Né? E depois ele escreveu um apêndice que foi até queimado. Ninguém queria deixar ele publicar, claro, né? Ele escreve aqui um pós-fácil, na verdade, não é um apêndice, em que ele vai explicando, né? Porque ele pensou denunciar esse mito soviético de uma forma que todas as pessoas compreendessem, que fosse fácil de entender, mesmo quem não conhecesse a história, que compreendesse o sentido dessa obra, né? Então, aqui ele vai falar dessa exploração do homem pelo homem. Bastante bacana, tá? George Orwell é um judeu, um escritor judeu, A Revolução dos Bichos, que tem essa teoria marxista também, ok? Até o porco que sugere, né, tomar a granja do humano, né, eles controlar tudo, um futuro assim fabuloso, em que todos trabalham, todos têm lucros, né, um socialismo, ele demonstra essa visão de Karl Marx. E ele tem essa visão de Karl Marx através dos animais. Volta aqui. O que eu estou falando? Dessa fase do Jorge Amado aí. Quando ele fala nessa obra Jubiabá, ele fala que tem uma parte que ele fala assim, deixa eu ver aqui, ó. Antônio Balduino cala. Aos poucos ele vai aprendendo que na greve não é um homem que manda. Na greve eles todos fazem um corpo só. A greve é como um colar. Mas não sente tristeza de não ser chefe da greve. Todos são chefes. Obedecem ao que está certo. Aquela luta diferente da que ele sustentou em toda a sua vida. A luta que ele sustentou em toda a sua vida é a luta pela vida que ele tinha, né? Era órfão, foi Maracati, depois viveu na casa de comendador, então, né? Essa é a luta dele. Mas desta que resultou ele escravo aos guindastes, olhando o mar como um caminho. Na luta da greve, não. Eles iam perder um pouco da escravidão, ganhar mais alguma liberdade. Um dia fariam uma greve ainda maior e não seriam mais escravos. Jubiabá também não sabe de nada dessa luta. Jubiabá, aqui, para Jorge Amado, que é bastante místico, ele tem essa característica de mostrar esse misticismo, essa mágica da Bahia, esse Jubiabá, ele fala do Jubiabá, que é o pai de santo. E ele fala assim que Jubiabá, como sendo pai de santo, ele desconhece essa luta, ou seja, a alienação da religião, a religião que aliena, né? Então, também uma visão do Jorge Amado. Os homens que vão entregar os pães não devem saber também. Severino tem razão, não adianta dar pancada, adianta convencer. E o negro segue o grupo para a padaria galega, que fica na Baixa dos Sapateiros. Então, ele vai falar aí do Jubiabá que não sabe, esse Jubiabá é um pai de santo, como eu falei para vocês, é uma religião que aliena, no caso, né? Não está criticando, mas só está mostrando que às vezes as pessoas não enxergam, né? Ficam alienadas na religião e não enxergam para além daquelas lentes que a religião lhe põe. Como nós já vimos lá nos Sertões com Euclides da Cunha, não é? Por isso que Sertões é uma obra inaugural. É ela que traz primeiro esse beatismo, é ela que traz primeiro o sertão, né? Em 1915, 1918 ainda, né? O pré-modernismo foi de 1900 até 1905, né? Até 1915, por aí. Então, bem antes disso, né? O Sertões já trazia essa ideia à tona. Agora, deixa eu ver aqui quem que nós vamos falar. O regionalismo, o Zé Américo de Almeida. O Zé Américo de Almeida, na hora que eu citei os outros aqui, eu não falei dele, mas não menos importante, o Zé Américo de Almeida, a gente escolhe ele aqui, né, para falar desse regionalismo, mas só para aparecer a carinha dele. Porque são vários que falam de regionalismo, ok? O Zé Américo de Almeida escreveu A Bagaceira. A Bagaceira, até fiz uma palhinha semana passada sobre ela, né? Vai falar dessa situação do bagaço da cana que sobrava, que era o que restava o bagaço da cana, quando se moe a cana no processo de moagem e feitio da cana do açúcar, não é? E o bagaço é o que sobra e não serve para nada, mas a bagaceira não faz só referência a esse bagaço da cana, faz referência à vida das pessoas também que trabalham nos engenhos. Então, nós temos aqui com o Zé Américo de Almeida um excerto aí
da Bagaceira, que ele fala assim, ó, era o êxodo da seca de 1898, uma ressurreição de cemitérios antigos, esqueletos redivivos, com o aspecto terroso e o fedor das covas podres. Ô, gente, eu poderia ter usado para ilustrar cada um desses excertos, eu poderia ter usado a obra do Cândido Portinari, observem. A gente consegue concatenar as ideias. Vamos ficar aqui no misticismo. Lembra aquela obra Os Retirantes, do Cândido Portinari? É a ilustração disso daí. Né? Você vê como que o ciclo do Nordeste foi tão importante, né, que o Cândido Portinari, por exemplo, o famoso pintor paulista, ele também pintou várias cenas sobre o Nordeste, não pintou só os Retirantes é de 1944, mas ele pintou também a Criança Morta, que dialoga com os Retirantes, e que dialoga com Vidas Secas, né? Que quando aquele menino mais velho morre. Ele pintou também o Cangaceiro, que vai dialogar lá depois com Cacau, do Jorge Amado, que nós vamos falar, que é o ciclo do Cacau, quando os coronéis acabam tomando as terras uns dos outros. Então, o Cândido Portinari, ele ilustra bastante, ele pode ilustrar todas essas obras de 1930. Os fantasmas estrupiados, como que iam dançando, de tão trópicos e trêmulos, num passo arrastado de quem leva as pernas em vez de ser levado por elas. Andavam devagar, olhando para trás como quem quer voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam onde iam. Expulsos do seu paraíso por espadas de fogo, iam ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos maus fados. Fugiam do sol, e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. Então, seja nômades, né? Daqui para ali, de lá para cá. Tem vários filmes, né? O 15 foi adaptado, Vidas Secas mesmo foi adaptado, que eu vou até mostrar uma partezinha para vocês, que a gente mostra esse sofrimento, a gente percebe esse sofrimento, né? No cinema, a gente percebe esse sofrimento doloroso, eles são expulsos por espadas de fogo, né? Ou seja, o sol castiga tanto, né, que eles se sentem no inferno em vida. Né? Deixa eu ver aqui, Zé Américo. Todos esses escritores, como eu falei, que eles acabavam se embrenhando nessas ideologias, né? Todos esses intelectuais se vinculavam nessas ideologias de alguma forma. A gente percebe que eles queriam mudar o mundo através da arte, mas não era só assim, só na literatura que se engajavam com os problemas sociais. O Zé Américo, por exemplo, ele foi governador da Paraíba por muito tempo. O Jorge Amado foi deputado, foi cassado depois, mas enquanto ele era deputado, ele criou um projeto de lei de liberdade religiosa. O Graciliano Ramos, que nós vamos falar daqui a pouco, foi prefeito de Palmeiras dos Índios, interior da Alagoas. Então, o próprio Portinari foi candidato a deputado. Então, eles se empenhavam, né? É claro que, nossa, mas não foi eleito porque não tinham essa vida artística ainda consolidada. Não era o Jorge Amado, o mais aclamado escritor do Brasil no exterior. Né, traduzido até para hindu, não era o Jorge Amado, né? Ele não tinha essa estrada dele ainda pavimentada, essa estrada artística pavimentada. Então, por isso que às vezes não conseguia, né? Mas eles se embrenharam na política, eles tentaram mudar realmente, não só pela manifestação artística, mas também com a própria pessoa, né? A própria pessoa deles, né? Se doando para a sociedade. Essa segunda fase do modernismo, ela resgata essa literatura de denúncia que o modernismo 1, né, a primeira fase, não trouxe à tona, não era a bandeira do modernismo a primeira fase, né, fazer isso. Então, isso coube a essa fase do modernismo, essa segunda fase do modernismo. Como eu estava falando aqui sobre esse regionalismo, nós ainda podemos citar, além do 15 da Raquel de Queiroz, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Saara Vermelha, também do Jorge Amado. Jorge Amado figura em tudo, né? Saara Vermelha, do Jorge Amado, que vai falar também da situação de cangaço, depois a gente lembra disso. É sempre a mesma temática, né? A seca, né? Regionalista é sempre a mesma temática, a seca. Tem até um livro que foi escrito por 5 escritores, o livro chama Brandão, Entre o Mar e o Amor.
Esse livro são 5 capítulos. Cada capítulo é escrito por um escritor. Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, o Jorge Amado, o Zé Lins do Rego e o Aníbal Machado, que nós não vamos falar dele aqui hoje. Mas cada capítulo é escrito por um desses regionalistas aí, desses modernistas. E o bacana é que a gente percebe aí a peculiaridade de cada escritor, né? O estilo de cada um. Agora, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar do nosso amigo Zé Américo de Almeida. Não. Agora nós vamos para o Grá. Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui. Cadê? Não, agora eu quero mostrar para vocês um trechinho do... Aqui, ó. Peraí. Vou ver se dá tempo. Ih, claro que dá. Claro que dá tempo. Deixa eu interromper aqui que eu vou pegar a telinha que eu quero mostrar para vocês o videozinho da seca. Dolorosa seca. Cadê, gente? Ah, meu Deus, eu tenho que deixar aberto primeiro. Peraí. Peraí que tá no errado. Tá no errado, galera. Achei. Agora sim. É que tem um monte de tela aberta aqui, sabe? Um monte de tela aberta. Vamos tentar aqui, galera. Não sei se nós vamos conseguir, não, porque isso aqui é inédito. Ai. Esse é o 15, tá? Um trechinho pra gente ver a seca dolorosa, né? Vocês estão vendo, né? Se não, vocês me falam.
Um cadinho de penúria, né? Pro povo. A mulher tá desfalecendo de fome, né? Passa fome. Ele vai comer o quê? Não tem o que comer no sertão daquele lugar, daquele jeito ali. O máximo que ele ia conseguir era matar aquela lagartixa, né? E achou uma cabra, né? Mas a cabra tinha dono, né? Então, doloroso. Só deu para ele as tripas. Ele falou que tava bom ainda sair no lucro. Porque ele ia sair no lucro, ele não ia tomar um tiro, né? No livro ainda fala isso. Mas a gente percebe essa temática da seca. Depois nós vamos ver mais um pedacinho de outra coisa aí. Cadê? Peraí. Compartilhar minha telinha de novo. Aqui. Agora nós vamos para o GRA. O GRA. Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, nós vamos falar dele já com os ciclos econômicos. Gente, Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, né? Um livro assim, mais badalado dele. A gente que acha que ele é o melhor escritor dessa fase, né? Mas isso aí é subjetivo, cada um acha uma coisa. Tem gente que gosta mais da Raquel de Queiroz com 15, outros gostam mais de Zé Luiz do Rego, porque morou em Manso por um tempo. Então, isso aí é muito subjetivo. Eu gosto das obras em si, né? Muito apreço pelo Jorge Amado, pelo Graciliano, mas assim, eu gosto das obras em si, dessa segunda fase do modernismo brasileiro. Vigiar aqui, porque nossa aula faltou 8 minutos. Então, agora com o Graciliano Ramos, nós vamos... Eu peguei um excerto aqui do segundo capítulo de Vidas Secas. Esse livro a gente sabe que ele, assim, os capítulos não têm uma ligação, né? Não tem um nexo, não são ideias concatenadas de um capítulo com o outro. Essa reflexão existencial do Fabiano aqui se dá depois que ele no segundo capítulo, que já chega lá ele já está numa fazenda, né? O patrão deixou ele ficar na fazenda, e aí ele sai de casa para procurar um animal que sumiu, e aí começa a pensar assim, cheguei aqui sem nada, né? Mais ou menos isso, vocês que já leram. Cheguei aqui sem nada, de mãos abanando, e hoje eu tenho uma casa para morar, né? Eu tenho que comer, meus filhos, minha esposa têm que comer, e não dorme ainda naquela cama que ela quer dormir, né? Aquela cama que ela sonha com a cama sem um nó, não é? Mas eu sou um homem, né? Eu sou um homem. Depois ele pensa assim, mas a fazenda não é minha. Fazenda não é minha, a hora que o patrão quiser, e me manda embora. Então, eu sou um cabra. Sou um cabra. Eu gosto da baleia, me identifico com ela, gosto de cachorro, né? Gosto do cavalo. Então, eu sou um bicho. Eu sou um bicho mesmo. Não, mas o bicho tem liberdade. O bicho faz o que quer. Eu tenho mulher, tenho menino. Não sou um bicho, não. Eu sou uma coisa. Eu sou igual a Bolé do seu Luizinho, a bolandeiro do seu Luizinho, do seu Tomás, não sei, que eu confundo os personagens. Eu sou igual a bolandeira, que negócio de moer, de amassar a cana, né? Não é de moer, mas de amassar ainda. Eu sou a bolandeira do seu Tomás. Eu sou uma coisa. Então ele foi se degradando, né? Era homem, virou bicho, não, era homem, virou cabra, virou bicho, virou coisa. Ele se degrada, descendentemente, né? Anticlímax. Depois ele fala assim, depois que chegou na coisa, né? Ele pensa assim, mas não é assim também não, ué. Eu sou um homem, eu trabalho, eu trabalho, então eu sou homem. Eu sou como a baleia, que eu gosto de... Eu gosto de bicho, eu sou como a baleia. Não, eu trabalho, eu sou um homem. Eu sou... Então, e o capítulo fica nisso. Né? O capítulo fica só nisso. Não há uma progressão nesse capítulo. Nada acontece no plano exterior. Mas aconteceu tudo na reflexão existencial do Fabiano. Né?
Então, ainda nós temos aí uma característica do intimismo, né? Do existencialismo, né? Desse sentimento dele se degradar, dele pensar o que ele é, de fazer essa análise existencial dele ainda, né? Aí depois ele fala assim, olha, Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta, mas conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar a coisa dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, como nós vimos ali no filme. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se tirando o chapéu, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Tem uma entrevista com o filho do Graciliano Ramos, acho que é Ricardo Ramos o nome dele, que ele fala, sou boa para trocar os nomes, ele fala que o pai deu esse fenótipo aí, né, pro Fabiano, como uma crítica aos ideais da época, né, de que existia uma superioridade racial do branco, né, a crítica aos ideais eugenistas da época, então, né, de que existia uma crítica a esses ideais de que existia uma superioridade do branco com relação ao negro, né, e aí ele nega essa teoria de que há uma superioridade racial, porque apesar de ele ser branco, ter olhos azuis, ele não sabe fazer conta. E a mulher dele, que é mais morena, digamos uma negra, mas uma mestiça, né? Ela sabe fazer conta, ela sabe pensar, e ele não. Então, ele critica e ele contesta esse ideal aí de que há uma supremacia branca, né? Essa desconstrução dessa teoria de negros e mestiços serem inferiores acontece também no Jorge Amado, em um outro livro dele chamado Tenda dos Milagres, que já é de 1969, já é dessa terceira fase dele, de que ele vai falar assim, do misticismo da Bahia, de espíritos, candomblé, essas coisas que ele vai falar já nessa terceira fase dele, né? Um realismo mágico já do culturalismo baiano de 1960 para frente aí. Mas o Jorge Amado também corrobora com essa ideia do Graciliano Ramos de negar essa superioridade nessa obra dele chamada Tenda dos Milagres, do Jorge Amado, de 1969. Deixa eu ver aqui agora. É Vidas Secas que eu quero mostrar para vocês, mas eu acho que não dá tempo. Vamos abrir outra aula lá, que nós vamos ver um trechinho de Vidas Secas. Galera, vou abrir outra aula lá para nós. Beijo, até agorinha.